Este programa é livre para todos os públicos. A cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas, ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento, sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós neste momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos, e esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, a falar, a posicionar-se. E isso vai gerando um déficit dentro de nós. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos, porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade, tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa, porque muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro, porque outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco, quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas.
Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido com elas. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Então nós já sabemos que cigarro mata. Então se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso, né? Mas faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente, não. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu?
De vez em quando eu reúno um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer também. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiros, com o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não, um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos. Eu preciso notícia do meu marido. Preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa. E olha lá, em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Então a gente tinha um respeito maior pela privacidade do outro, né? Hoje não. Qualquer bobagemzinha a gente quer comunicar o outro, tirar a paz do outro. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema. Eu sei que eu posso construir a solução deste problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente, por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante de a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? O livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, é uma reflexão justamente sobre isso tudo que eu estou falando com vocês. Na verdade, é um retrato dos nossos dias. O personagem que tem aqui, que conversa com sua consciência, é um pouco de todos nós. E aqui há um momento em que a consciência mostra para ele que nem sempre o nosso jeito de ser é livre. Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo. E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Volto ao retiro. Então, quando eu tenho um grupo ali de 20 pessoas no máximo para viver 2 dias de retiro comigo, qual é a nossa maior dificuldade? Desligar-nos do mundo que nos estimula. E volto a dizer, sempre justificados. Dá um intervalo entre uma palestra e outra, em vez de sair, contemplar aquela natureza maravilhosa que nós temos, respirar um ar puro, que isso faz falta. Eu, quando subo a Campos do Jordão, que é um dos meus lugares preferidos no mundo, quando eu respiro aquele ar, quando eu olho para aquela, eu esqueci como é que chama, é uma coisinha vermelha que dá nos cascos das árvores, não sei se aquilo é um fungo, é uma bactéria, líquen. O que é isso, um líquen? É um fungo? Um líquen. Joga aí no Google para a gente saber. Só dá em lugares em que o ar é puro, não é isso? E eu fico tão feliz de ver que tudo lá tem líquen nas árvores. Aí eu respiro profundamente. Por quê? Ali eu estou vivendo todos os rituais que o meu corpo precisa para o desligamento. Tudo aquilo que me cansa. Graças a Deus, o celular não pega. Então, às vezes, as pessoas ficam penduradas na ponta das árvores para ver se elas pegam um sinal. Tamanha ansiedade
de saber o que está acontecendo. Nós temos uma pretensão de comandar o mundo que é uma coisa absurda. Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Deixa lá seu filho se virar um pouco com seus filhos. Às vezes a casa vai ficar até melhor sem você lá. E quando você voltar, eles vão perceber o quanto você é importante dentro daquele contexto. Deixa as pessoas sentirem um pouco a sua falta. Não insista com a sua presença. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Estamos todos muito condicionados. Todos muito condicionados a ter respostas rápidas o tempo todo, a responder porque o outro vai nos enchendo aquela caixa de mensagem, vai enchendo. E você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe. Minha gente, nós estamos exaustos e essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. Nós vamos para o nosso quarto, o livro fala disso, nós levamos o nosso invasor autorizado, que é o celular, deitamos com ele. Aquele momento que deveria ser dedicado a um livro, acender uma velinha, um cheirinho no quarto, para a gente poder relaxar, tomar um banho com mais consciência daquilo que está acontecendo, da água que nos purifica, do sabonete que tem um cheiro bom para nos ajudar a descansar. Não vivemos nada disso. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer, sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. Quando precisamos viver a ritualidade que nos descansa, que nos joga para dentro para favorecer uma vida interior, não. Nós ficamos com os nossos joguinhos, os nossos celulares, que são dispersos, que ocupam o lugar de uma leitura, que ocupam o lugar disso, daquilo, e sempre justificados. Respondendo um e-mail, deitamos na cama com aquela luz acesa em cima dos nossos olhos, sempre justificados, volto a dizer. Uma rotina que vai nos brutalizando. Sim, porque nós vamos ficando cada vez mais brutos. Sensibilidade, minha gente, não basta ter, é preciso educá-la. Da mesma forma como se educa o desejo. Você educa o desejo de uma criança. Você educa o paladar de uma criança. Semana passada estava essa discussão boa lá no Twitter. Posso forçar o meu filho a comer uma coisa que ele não gosta? Olha, eu sou da seguinte opinião, que se você sabe que aquele alimento é fundamental para a saúde do seu filho, seria muito bom que ele aprendesse a comê-lo. Não é verdade? O paladar, se você estimula para que a criança coma doce desde a primeira infância, depois vai ser muito difícil ela fazer dieta no futuro. O nosso paladar às vezes é estragado, por quê? Nós gostamos de coisas excessivamente doces. Não deveria ser assim. Eu tenho um casal de amigos que fez a opção, os filhos já estão, um com 2 anos e o outro com 1, fizeram a opção, essas crianças nunca provaram o gosto do açúcar, imagina isso? Conseguir fazer isso, né? Porque geralmente, 1 ano, 1 ano e meio, os pais já estão colocando aquelas mamadeiras de achocolatado, não é um absurdo isso, né? Além de fazer um mal terrível para a saúde, um mal para os dentes que estão sendo estão sendo formados ali. Excesso de açúcar. Você pega uma colher de achocolatado, você vê o tanto de açúcar que tem naquela colher. Então, mexe aquilo ali, dá para uma criança, claro, ela vai gostar, é um sabor maravilhoso. Agora, desde petitinha, sendo educada com esse paladar excessivamente doce, depois vai ser difícil oferecer outra coisa. Ah, mas dá trabalho. Pois é. Eu não coloquei filho no mundo por isso, porque dá trabalho. Agora, quem põe,
Quando se torna pai, quando se torna mãe, quando se torna responsável pela educação daquela criança, vocês têm que pensar em tudo isso, minha gente. O paladar dessa criança será educado por nós que estamos influenciando. Faz festa quando for comer uma salada de rúcula, que ele vai começar a achar bom. E é claro que se a gente der um bolo de chocolate todo dia, ele não vai ter apetite para outras coisas, até eu que sou mais bobo. Eu tenho vontade de comer bolo de chocolate todo dia. E como uma vez na vida, outra na morte, porque não faz parte da minha dieta. Porque eu sei os malefícios que isso traz para mim. Gente, depois que eu descobri que essa doença autoimune que eu tenho, que provocava aquele zumbido horrível no meu ouvido, que eu já partilhei tantas vezes aqui, eu fiquei durante tanto tempo com esse zumbido sem saber o que era. Trata aqui, trata ali, e nunca tive um alívio. Agora, em setembro do ano passado, quando fui fazer aquele check-up, né, que o médico me sugeriu que pudesse ser uma doença autoimune, um otorrino que até então eu não conhecia. O Dr. Daniel, lá de Taubaté, que sempre me acompanhou, com muita competência, ele já tinha falado para mim da dieta. Ele falou: padre, pode ser isso, pode ser aquilo, e tudo isso se trata com dieta. E eu não colocava muita atenção nisso. Quantas vezes eu escutei o Dr. Daniel falar isso para mim? Só que aí, quando eu fui fazer esse check-up, né? E de repente acendeu a luz. Gente, eu vou dar uma oportunidade para essa tal da dieta, que é justamente a supressão de açúcar, sal, excesso de sal e gordura. Muito difícil. Uma dieta difícil. E eu comecei a fazer, minha gente, quando eu comecei a ter os benefícios. Quando hoje eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu não escuto barulho nenhum mais no meu ouvido. Aí toda vez que eu vejo o bolo de chocolate gritando o meu nome, toda vez que eu vejo o doce gritando o meu nome, eu lembro do silêncio que eu tanto quis e eu não tinha mais direito a ele. Por quê? Porque eu vivia um problema que eu não sabia a causa e que estava muito associado à minha alimentação. Tirei a carne vermelha de maneira radical desde o ano passado. Claro, fiz o tratamento que tinha que fazer. Fiquei inchado até um tempo, né, por causa dos corticoides, aquela coisa toda. Mas hoje eu sinto que o meu bem-estar está muito ligado, associado a essa dieta, a essa disciplina. E você acha que eu não preciso me educar todos os dias? Preciso. Porque eu continuo a criança que continua tendo o desejo de ter aquele doce toda hora. Aquela comida diferente todo dia. Não. Então nós precisamos ser curados hoje de tantas coisas. Pode ser que você esteja me ouvindo e esteja lembrando de que você também tem um problema de saúde que está diretamente associado aos seus hábitos alimentares. E que você, infelizmente, tenha vivido durante muito tempo como eu. Sabendo que poderia fazer uma dieta, que fazer essa dieta seria uma opção de tratamento, como o Dr. Daniel sempre me sugeriu, e eu deixava para lá. De repente você está me ouvindo e fala: nossa, quem sabe eu experimento isso na minha vida também. Cortando refrigerantes, excesso de sucos, tudo aquilo que vai muito açúcar, tudo aquilo que tem muito, mas muita gordura. E você começa a descobrir que há uma forma de cuidar de você que é curativa. É uma forma inteligente. Você começa a minimizar o poder do seu lado excessivamente reativo. Porque até sobre nós, minha gente, sobre o que nós comemos, sobre o que nós bebemos, a maneira como lidamos com o nosso organismo, passa o tempo todo pela reflexão. Porque às vezes nós estamos ficando adoecidos, é porque a gente não reflete o nosso comportamento. Nós vamos repetindo, volto a dizer, e quanto mais a gente repete, menos livre a gente fica, porque a repetição, ela faz justamente com que eu fique amordaçado. É como comer errado todos os dias, você vai se acostumando, o seu organismo vai ficando doente a partir daquele método, daquela forma de viver, forma de se alimentar, e de repente você não tem mais liberdade para agir. Você está absolutamente condicionado
àquilo que lhe mata. Então hoje, quando nós cantamos que Deus nos cura por amor, Deus nos cura, sobretudo quando Ele consegue, a partir da nossa reflexão, conscientizar-nos de que a forma que estamos vivendo precisa ser revista. Sim, eu não acredito que os milagres cairão em cima de nós e que da noite para o dia estaremos curados de nossos hábitos nocivos. Não. É mediante conscientização e mudança de comportamento que nós expulsamos os hábitos nocivos da nossa rotina. Quando a gente sai de casa, a gente deveria ter um pouquinho mais de respeito por nós, né? Às vezes a gente sai para viver coisas tão cansativas, tão exaustivas. Então até a forma como nós conduzimos e escolhemos o nosso lazer, às vezes não é muito inteligente, não. Às vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber se aquilo que nós estamos escolhendo viver, de fato nos descansa. Às vezes nós vamos ter um único dia para descansar e a gente é infeliz na escolha como queremos passá-lo. Também faz parte de uma reflexão, né? Acho que se você vai ter a oportunidade de viver esse descanso, que ele seja bem coerente com aquilo que de fato você está precisando hoje. Eu acho que eu pessoalmente gosto muito de ficar em casa, né? Porque viajo muito, vou muito para lá e para cá. Então ficar em casa para mim é a maneira mais eficaz de descansar. Porque a minha casa me devolve tantas coisas boas. Eu gosto sempre de dizer que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que nos ocorre, né? E nós vamos atrás desse sentimento. Então, se eu sei que estar com aquele amigo provoca em mim um sentimento bom, farei de tudo para estar mais vezes com ele. Nós procuramos as pessoas de acordo com o sentimento bom que elas nos despertam. Da mesma forma como também, às vezes, queremos evitar algumas pessoas porque o sentimento que elas nos desperta não é agradável. E eu sei que seria uma imaturidade da nossa parte a gente pensar que nós só conviveremos com pessoas que nos despertam bons sentimentos. Não. Nem sempre isso é possível. Você tem vínculos que são obrigatórios, que você vai ter que lidar, que você vai ter que cuidar. Mas quando passa pelo processo de escolha, eu acho que ali é um momento em que você, de fato, teria o direito, né, de escolher onde você quer estar naquele momento, com quem você gostaria de estar. Aliás, eu acho que isso é um privilégio, é um luxo, a pessoa ter o direito de escolher isso. Então, na minha rotina, tenho muitas obrigações, mas quando eu não tenho obrigações, eu faço questão de gastar o meu tempo com situações que me elevam, com pessoas que vão me despertar esse sentimento bom. Porque são esses momentos, minha gente, que reforçam a nossa imunidade espiritual. Nós ficamos, às vezes, muito adoecidos porque nós prejudicamos muito a nossa imunidade emocional. A gente fala sempre da imunidade do corpo, né? Que é essa capacidade que o organismo tem de reagir às doenças, às nossas células cancerígenas que são produzidas todos os dias, mas um bom sistema imunológico vai dar um jeito de expulsar tudo isso, reorganizar o organismo. Então, o meu corpo, quando eu procuro uma boa alimentação, um sono, a medicação correta para isso ou para aquilo, eu favoreço a imunidade. Então, a gente sabe dos alimentos que nos ajudam a ter uma boa saúde. Só que a gente também precisa pensar que, emocionalmente, nós temos necessidade também de ter uma imunidade. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Há situações, há acontecimentos que você percebe uma exaustão emocional. É como se você tivesse passado o dia no combate. Chega aquele dia ao final e você está muito, mas muito desgastado. Você teve ali um ataque à sua imunidade espiritual e emocional.
E como é que a gente repõe isso? Você primeiro tem que saber o que você gosta, né? Quais são as suas atividades preferidas? Voltar para casa, tomar um banho, pegar um livro, ver um bom filme. Não é só descansar o corpo, mas é você proporcionar a reconstrução, a restituição da sua imunidade emocional. Nós sabemos exatamente o que isso significa quando a gente vai ficando capaz de perceber o que nos descansa e o que nos cansa. Pessoas, é impressionante. Digamos que eu tive um dia pesado, difícil. É possível que eu chegue em casa sobrecarregando aqueles que estão na convivência comigo. Me torno um fardo para eles, porque a minha energia está negativa. E existem pessoas que vivem sempre com a energia negativa. Por quê? Estilo de vida. O que deixa a nossa energia mais leve, mais agradável, para que os outros, quando estiverem perto de nós, percebam que é bom estar ali, é o nosso estilo de vida. É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós falamos, é o que nós buscamos. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Há pessoas em que a gente tem uma enorme satisfação de ficar perto. É energia boa. Porque nós somos energia, minha gente. A espiritualidade é energia. O afeto é energia. Mesmo que você não veja, mas está ali, nos envolvendo. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma situação assim, de lançamento do livro, por exemplo, eu recebo muitas pessoas. O último lançamento nosso, que foi em Uberlândia, nós atendemos quase 700 pessoas. 3, 4 livros cada um. Então é um desgaste energético muito grande. E a gente percebe direitinho aquela pessoa que se aproxima para deixar uma coisa boa com você, um sentimento bom, e graças a Deus é a grande maioria. E você identifica logo aquela pessoa que veio com uma expectativa que você não pode corresponder naquele momento. Uma pessoa que queria conversar, que queria confessar, que queria algo a mais de você e que já vem com essa expectativa e que já chega chateada porque não é momento para isso, né? Eu estou ali para atender muitas pessoas. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que eu gosto tanto de que tenha um fotógrafo nos fotografando para a gente não ter o desgaste da fotografia? Por que fotografia desgasta? Porque para aquele que está vivendo o momento, eu sempre parado ali no mesmo lugar, é um desgaste terrível ter que parar, ficar sorrindo e eu perder a oportunidade de viver um momento com a pessoa, que é conversar, escutar um pouquinho dela, naquele rápido momento que nós temos. Então, digamos que a gente vai ter 40 segundos, 1 minuto no máximo para o nosso encontro. Se a gente o desperdiça com uma fotografia, então deixa que o outro fique fotografando enquanto a gente está se encontrando. Porque isso eu já concluí, é meu, faz parte de mim. Eu tenho consciência de que a coisa que mais me desgasta no meu dia a dia são as fotografias desses eventos. Quando eu tinha que ficar parado para fazer a foto com quase 1.000 pessoas, eu saía dali, minha gente, quase que precisando ser hospitalizado, de tanto desgaste, porque é uma perda de energia imensa olhar para isso daqui. Eu tenho uma... Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu tenho uma convicção de que toda vez que eu venho gravar o programa, o meu desgaste é 10 vezes maior do que fazê-lo ao vivo. Interessante, né? Eu me lembro que quando estava fazendo produção de disco e que tinha o dia de fazer a sessão de fotos, meu Deus do céu, era a coisa mais dolorosa para mim, que de fato me exaure. Gravação. Ligou uma câmera, apontou para a gente, grava um vídeo, pelo amor de Deus, para isso que... É impressionante como eu sinto a energia ir embora. Não sei por que eu sou assim. E eu comecei a ter um pouco mais de respeito por esse meu jeito de ser. Eu acho que se você fizer essa experiência de um dia também, sair da sua casa e ter que fazer fotos o tempo todo, você talvez nos desse razão.
Não é que a gente vai tratar mal, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Trato bem, recebo com muito carinho as pessoas. A manifestação de desejar tirar uma foto com a gente, às vezes é o carinho que tem por nós. O grande problema é quando a gente se sente um objeto nessa relação, né? Há pessoas que não cumprimentam a gente. Não falam bom dia, não falam boa tarde, não falam boa noite. Já chega e diz, deixa eu fazer uma foto com você. Enfim, isso no final vai ficando muito desgastante ao longo da vida. Porque no fundo a gente percebe que isso é uma relação que não agrega, que não transforma, né? É tão bom a gente conversar com as pessoas. E uma das coisas que eu mais lamento do meu dia a dia é justamente ter perdido a oportunidade de encontrar as pessoas, de ser tratado com espontaneidade, com naturalidade. Eu acho que essa é a grande solidão de toda pessoa pública. No fundo, a gente gostaria de ir à padaria e voltar normalmente como todo ser humano faz, né? Então, a energia que nós trocamos, ela pode ser pesada ou pode ser leve. Você sabe muito bem, porque você tem a sua experiência no seu dia a dia, diferente da minha. A minha experiência não é a mesma que a sua, mas você também sabe exatamente o quanto algumas pessoas lhe pesam e o quanto outras pessoas lhe fazem bem porque lhe aliviam. Isso é muito, muito fácil de identificar. Então, quando você tem a necessidade da reposição da vida afetiva e não o faz, você vai ficando doente sem perceber. Nós que durante muito tempo vivemos em comunidade, né? Eu tenho aqui as meninas que vivem em comunidade. Graças a Deus, a minha comunidade sempre foi para mim um lugar de descanso. Eu nunca tive uma experiência negativa de comunidade. Ai meu Deus, que cansaço voltar para aquele lugar. Não. Sempre tive bons amigos ao longo da minha vida, em todas as minhas fases de estudo, graças a Deus. Claro, nós temos dificuldade com esse ou com aquele, mas eu sempre tive na minha experiência um prazer de voltar para casa, como seminarista, depois como religioso, como padre. Hoje eu não tenho mais comunidade, porque eu sou um padre secular. Eu tenho a minha casa para voltar, a estrutura que me espera, os laços afetivos que eu tenho ali. Mas para a gente, na vida em comunidade, por exemplo, um missionário que vai e passa o fim de semana pregando, o tanto que é desgastante a pregação. Às vezes, minha gente, a gente termina uma pregação, se você pudesse se desmaterializar ali naquela hora, virar um pozinho, e fosse recomposto lá dentro da sua casa, com seu banho tomado, no sofazinho, por mais simples que ele seja, e rodeado das pessoas que lhe devolvem aquilo que você deu à multidão, é muito maravilhoso. É por isso que a vida do padre é tão desgastante, do pastor, da irmã religiosa. Às vezes a gente olha aquele padre mal-humorado e a gente não sabe o que ele passa. Às vezes a gente enche a boca para falar mal dos nossos padres, porque ele foi rude com você, porque ele não tem isso, não tem aquilo. Vai ver como é difícil para ele. Às vezes muitos padres acima do peso, porque o alimento acaba virando uma fuga. Depois de um dia inteiro de muitas missas, de muito trabalho, volta para casa, o que resta fazer? Cansado, esgotado, às vezes não tem uma pessoa para conversar, porque também não é fácil ser amigo de padre. A vida dele é muito diferente da nossa. Às vezes falta até assunto. Geralmente domingo à noite já está todo mundo, cada um no seu mundinho, né, tentando reencontrar as forças para começar a segunda-feira. E o padre está lá, coitado, cansado, desgastado, com uma necessidade de ter uma conversa. E às vezes não tem. Às vezes não tem. A solidão dos padres, a solidão dos líderes religiosos. Então, quando eu volto para minha casa, eu tenho que ficar atento à restituição da minha imunidade emocional. E com você não é diferente. Às vezes você vai ficando emocionalmente cansada porque está faltando rituais de restituição. Eu sei, quem tem cachorrinho,
Quem tem um petzinho em casa, seja um gato, um cachorro, agora muita gente tem porco, tem de tudo ultimamente, né? Se não é um bicho de sangue frio, porque o sangue frio não interage, né? Tem gente que tem cobra, mas você chega lá, a cobra está do mesmo jeito que ela estava, ela não vai fazer uma festa porque você chegou. Eu nunca vi uma cobra na pontinha do rabo feliz porque seu dono voltou. Ela te recebe com a mesma frieza de quando você foi. Os nossos pititicos não. Eu chego lá em casa, parece que tem 30 anos que eles não me veem. Está igual ao nosso cenário, há mais de 30 anos nós estamos com esse cenário. A Bia está prometendo que vai trocar. 120 anos já tem, né? Esse cenário. Enfim, eu chego em casa, é uma festa. E às vezes, minha gente, tem só 20 minutos que eles ficaram do lado de lá e a gente ficou do lado de cá. Tudo depende de como você fala com eles. Se você fala com um jeito festivo, eles comemoram como se tivesse chegado naquele momento também. E é impressionante como esses bichinhos nos devolvem emocionalmente. Senta lá no chão, deixa eles te lamberem. Sabe, você, claro, se você não gosta disso, eu pessoalmente gosto, porque me faz bem. É uma restituição emocional. Eu tenho uma ligação com o mundo criado. Então eu ver uma coisa bonita, comer uma comida que foi feita com amor, com carinho, fazer uma atividade física, cada um de nós vai descobrindo aos poucos o que te restitui. Às vezes deitar um pouquinho na cama com sua mãe, com seu pai, com seu filho. Fala nada, só toma um banho e fica ali, faz um carinho, recebe um carinho. Como isso é importante na restituição da nossa saúde emocional. A oração, para nós que cremos em Deus, né? Para quem não crê em Deus, o silêncio, a necessidade do silêncio para o reequilíbrio do corpo, do espírito, é tão importante. Eu sempre compreendi a oração como um exercício de restituição de perdas. Aquilo que eu perdi, pela força da oração, do ritual da oração, eu vou conseguindo fazer acontecer dentro de mim. E é por isso que quando nós falamos no início do programa, de que nós precisamos ser curados, às vezes, de uma rotina que não favorece o nosso crescimento, nós falamos justamente disso. Preciso olhar para o meu jeito de viver e procurar onde é que eu me restituo. Eu, pessoalmente, tenho uma facilidade muito grande de ser restituído pela literatura, pela música. Eu não escuto qualquer música. Há muito tempo eu não tenho o hábito de ligar rádio. Porque às vezes eu tenho uma sensação de que a rádio ela não conhece o meu gosto musical. E tá certo. Muitas vezes hoje as rádios elas giram em torno do poder econômico, é aquilo que precisa vender. E nem sempre eu estou disposto a consumir aquilo que os outros querem vender. Então, quando eu vou ouvir música, eu quero me dar o direito de escolher a música que me fará bem. Porque eu tenho na música uma oportunidade de restituir o meu emocional. Há músicas que me fazem muito bem. Quando escuto, provocam bem-estar, me tranquilizam, me deixam em paz. Da mesma forma como há outras que me deixam irritado. É igual quando a gente está assim, chega em casa cansado, barulho de televisão, meu Deus do céu. Há uns barulhos de televisão que são extremamente irritantes. E a gente não percebe mais que eles estão nos irritando. Porque às vezes a nossa casa ela é tão barulhenta, são tantas coisas sendo faladas ao mesmo tempo, tanto ruído sendo provocado, que de repente se alguém ousa desligar, meu Deus, como isso estava incomodando a gente e a gente não percebia. Só que eu percebo. E eu faço questão de continuar percebendo, porque é uma questão de qualidade de vida para mim. Eu não quero ser como todo mundo, que não se incomoda com o barulho, que não se incomoda com aquilo que que está sendo provocado ao meu redor e que às vezes me dificulta de viver essa restituição emocional. Então, minha gente, tomar consciência disso é muito importante. Por isso que eu tenho falado tanto deste livro novo. É pela satisfação que eu tenho de ter um texto que eu acho
que será muito válida para todo mundo que esteja necessitado de repensar o estilo de vida que nós estamos vivendo. E é bom que agora a Canção Nova está vendendo também, não está? Você pode ligar aqui no 0 Operadora 12 3836 2600. Além de você levar um livro que vai lhe ajudar a pensar a vida, você ainda ajuda a Canção Nova a pagar as suas contas, que são muitas por aqui. Qualidade de vida, minha gente, em todos os aspectos. A vida cristã, tenho cada vez mais consciência disso, quanto mais Deus cresce dentro de nós, maior fica o nosso bom gosto e a nossa exigência com aquilo que nós queremos viver. O diabo nos nivela por baixo e ele vai nos oferecer aquilo que há de mais podre, de mais estragado, e a gente vai se sentir satisfeito. Mas Deus não. Deus põe a mesa, é banquete. Banquete de coisas boas, que não significam serem luxuosas, não. Às vezes a simplicidade é o bom gosto. O bom gosto está na simplicidade, porque é Ele que nos realiza, é Ele que sopra espírito dentro de nós e vai qualificando cada vez mais, para que a gente não fique doente nem no corpo, nem na alma. Obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos juntos. Que Deus abençoe você e lhe dê cada vez mais o discernimento de saber o que você precisa fazer para começar a restituir a sua saúde física e também a sua saúde emocional. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.